Pois vamos lá, pessoal. Essa aula da gente é a aula sobre radicais, né? E lembrando que para deixar o microfone desligado, só ligar no momento que for fazer alguma pergunta, tá bom? Para não atrapalhar aqui o áudio. E também, pessoal, falar que no final da aula eu faço a chamada, viu? Se por acaso você sair da sala e eu fizer a chamada aqui, e depois você pedir para colocar o seu nome aí, não tem como, né? Você tem que esperar até o final da aula para eu fazer a chamada. Tá ok? Então vamos lá para nossa aula. Deixa eu. A parte aqui de radicais. Vamos lá. Raiz enésima de um número real. E esse assunto, pessoal, ele é da página 38, viu? Quem quiser acompanhar pelo livro aí, ele está na página 38. Então vamos lá. Consideremos um número real A e um número natural N, com N maior do que 1, certo, pessoal? A raiz ela só vai existir, a raiz enésima só vai existir quando esse N aqui. Só um minuto aqui, pessoal. Certo, porque não está arriscando, só um minuto. Bom, a raiz ela só vai existir quando esse n aqui, pessoal, que é o índice, ele for maior do que 1, certo? E ele é um número natural, ou seja, ele só vai começar a partir de 2. Ele pode ser o 2, o 3, o 4, o 5 e por aí vai, né? A raiz enésima de um número real A é indicado pela expressão. Aí, ó, nós temos aqui o n é o índice e o valor do A é o radicando, certo? Para determinar esse conceito de raiz enésima, vamos separar o estudo em dois casos. Quando o seguinte caso for par e quando o índice for ímpar, certo? Quer dizer, quando o índice for par e quando o índice for ímpar. Só um minuto. Então aqui, pessoal, nós temos aqui, né? No primeiro caso, quando o índice ele é um número par. O índice n é par, podemos dizer que quando o número real A é positivo, A maior do que zero, e n é um número natural par diferente de zero, a expressão raiz enésima de A é igual a um número real positivo B, tal que B elevado a n é igual a A. Quando, aqui ó, quando o número real A é negativo e n é um número natural par diferente de zero, a expressão A elevado a n não é definida no conjunto dos números reais, certo? O que isso está dizendo? Está dizendo que quando o índice, aqui eu tenho o índice e o A, quando esse n aqui, o índice, ele for um número par, esse número ele não pode ser negativo para ter uma solução no conjunto de números reais, certo? Que é o que nós só estamos trabalhando com números reais, certo? Então, quando você vê, basicamente, isso daqui, raiz quadrada de menos 2, você pode dizer que isso daqui não existe solução nos números reais. Ok? Se o índice for par, você já pode dizer que não existe solução para se resolver ela. Pois vamos lá, continuando. Deixa eu apagar isso daqui para não atrapalhar. Bom, raiz de 49. Todo mundo sabe qual é a raiz de 49, não sabe, pessoal? Ou não? Tem alguém que sabe me dizer qual é a raiz de 49? Raiz de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7, ou seja, 7 ao quadrado, é igual a 49. Certo? Raiz de 27,04. Isso daqui é 5,2. Por quê? Vou botar aqui mais na frente. Porque se eu multiplicar 5,2 vezes 5,2, isso daí vai ser igual a 5,2 ao quadrado, que é a mesma coisa do que 27,04. Certo? Então, observe que sempre o expoente aqui, a quantidade de vezes que eu estou fazendo o produto, vai ser o índice. E aqui vai ser o radicando. O índice aqui, é 2. E o radicando aqui, é 27,04.
Então, no momento que eu quero... Só um minuto, que chegou uma pessoa aqui. Então, no momento que eu quiser saber, certo, qual é a resposta de uma raiz enésima de um determinado valor, é só eu olhar quantas vezes um determinado número vai se multiplicar por si mesmo na quantidade do índice para ser o resultado lá, ser o radicando. Vamos lá, ó. Raiz sexta de 729. Isso daqui é igual a 3. Ó. Por quê? Ó, se eu pegar ó, 3 vezes 3 vezes 3 num produto, aqui, ó, tem que ser 6, porque o expoente, o índice é 6. Isso é igual a 3 elevado a 6, que é igual a 729. Isso que eu estou fazendo é só a justificativa, não precisa você colocar, não. Só estou mostrando o porquê que é a resposta. E raiz com índice 8 de 256 vai ser igual a 2. Por quê? Ó, se eu pegar aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, aqui é vezes 2, 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tem 8, certo, 8, certinho. Isso daqui é igual a 2 elevado a 8, que é igual a 256. Todo mundo entendeu? Entendeu, pessoal? Ou não? Qual é a raiz quarta de 16? Alguém consegue me dizer qual é a resposta ou não? Raiz quarta de 16. Alguém consegue dizer qual é o valor da raiz quarta de 16? Hã? Eu quero descobrir aqui. Raiz quarta de 16 é 2, exatamente. Ó. Por quê? Se eu multiplicar, ó, 2 vezes 2 tem que ser 4. Ó. Num produto de 4. Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aqui tem 6. Opa, só é 4, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Vezes 2, isso daqui é igual a 16. Ó. Porque 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 4 dá 16. Então a resposta aí é 16. A quantidade aqui é 4, porque o índice tem que ser 4. Então, o que eu vejo é que eu acho que a grande maioria sabe resolver. Oi, pode falar. Não, eu já sabia a resposta, porque eu acabei de dar aula para os alunos, entendeu? Para outra turma, eu já sabia qual era a resposta. Mas eu vou te mostrar, quem é que está falando é a Emily, né? Mas eu já vou te mostrar como é que a gente resolve isso daqui, viu, Emily? Já já a gente vai chegar lá. Quando a gente chegar na parte de propriedade, ele vai explicar como é que a gente resolve isso daí. É porque eu já sabia qual era a resposta, tá bom? Foi que eu fiz assim de cabeça, não. Pois vamos lá, pessoal, para o segundo caso. Quando n é ímpar. Pois vamos lá. Ó. O índice n é ímpar. Podemos dizer que, dado o número real a e um número natural n, a expressão raiz enésima de a é igual a um número real b, tal que b elevado a n igual a a. Praticamente a mesma coisa. Qual é a diferença aqui, né? Que isso existe para todo valor real de a. Não importa se o valor de a ele é positivo ou é negativo, sempre quando o índice for ímpar, ele vai ter uma resposta como número real. Quando o índice for par, ele só vai ter resposta quando o radicando for positivo, ok? Então vamos lá aqui, ó. Raiz cúbica de 8. Alguém consegue me dizer raiz cúbica de 8 quanto é? Raiz cúbica de 8. Qual número multiplicado num produto de 3 vezes vai dar 8? Olha aí, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Ó. 2 vezes 2, aqui tem 3, né? 2 vezes 2, 4. 3 vezes aqui o 2 aí, né? Num produto, né? De 3 vezes. Então, ó. 2 vezes 2 dá 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. E qual é a raiz cúbica de menos
8. É simples aqui, ó. É só eu colocar o sinal, ó. Pois vamos aqui utilizar o mesmo exemplo, ó. Vou colocar só o sinal, ó. Parêntese. Por quê? Porque o radicando aqui, ó, é negativo. Então, eu tenho, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, tudo vai dar 8. Menos por menos dá mais, por menos vai dar menos. Então, a resposta aqui tem que ser menos 2. Viu, pessoal? Então, tanto faz, ó, o radicando ser positivo ou negativo, se o índice for ímpar, vai ter solução. Diferente se o índice for par, ok? Raiz quinta de 3.225, 3.125, né? Desculpa aí. Raiz quinta de 3.125. Isso daqui é 5. Professor, o senhor fez aí de como? Eu fiz aí porque eu já sabia qual era a resposta. Que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Vezes 5 dá 125. 120. Cadê? 25. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 5. Aí, ó. 125 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2 que foi, dá 12, vai 1, né? 5 vezes 1 dá 5, com 1 dá 6, 625. Aí multiplicado por 5, 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2 que foi, dá 12, certo? Aí vai 1. 5 vezes 6 dá 30, com 1 que foi, 31. Então tá aí a resposta, ok? Então, ó, 3.125. Se for negativo, pessoal, não importa, vai ser, ó, menos raiz de 5, porque se o índice aqui, ó, ele é ímpar, então é só basta eu colocar, então ele vai dar negativo. Se o índice aqui, ó, presta atenção, se o índice for ímpar e o valor for positivo, a resposta é positivo. Se o índice for ímpar e aqui for negativo, a resposta vai ser negativa. Ok? Do número. E raiz cúbica de um número onde o radicando é zero, sempre vai dar zero, não importa que número seja. Ó. Raiz cúbica de zero é zero. Raiz com o índice 25 de zero é zero. Raiz que o índice é 103 de zero é zero, ok? Então, lembrando, vamos lá ver aqui se vocês entenderam. Se eu tenho aqui raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64 vai ser igual a 4. Ó. Ok? Por quê? Ó? Porque se eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 dá 64. Se eu tenho raiz cúbica de menos 64, não precisa eu fazer nem continha, pessoal. Porque se eu já sei a raiz cúbica de 64, aqui ó, só vai dar negativo, ó, menos 4. Ok? E quanto é a raiz quadrada de menos 4? Alguém consegue me dizer, pessoal? Raiz quadrada de menos 4? É menos 2? Quem concorda aí com ele, pessoal? Pois vamos ver se é menos 2. Ó. Se eu multiplicar, ó, menos 2 vezes menos 2. Menos por menos dá mais, né? 2 vezes 2 dá 4 positivo. Opa, não deu menos 4, não. Se eu multiplicar 2 vezes 2, vai ser igual a 4. Então, daí, pessoal, se o índice aqui ó, é 2, ou seja, ele é par, e aqui ó, é negativo, então não existe solução para os números reais. Tá bom? Só vai ter solução aqui, ó, se o radicando for negativo, se o índice for ímpar. Se ele for par, não tem solução. Então, sempre atentar a isso daí. Você tem que prestar atenção no índice, se ele é positivo ou se ele é par. Se ele é par ou se ele é ímpar. E olhar o radicando, se ele é positivo ou negativo. Pois vamos lá para as propriedades de radicais, né? Aqui ele só está falando das coisas que a gente já falou, né? Mas vamos repetir aqui de novo. Toda expressão matemática... Aqui, ó. Toda expressão matemática que tenha a forma de raiz enésima de A,
onde A pertence aos reais e N pertence aos naturais, e N é maior do que 1, recebe o nome de radical aritmético. Em todo radical, podemos destacar que raiz enésima de A, o N é chamado de índice, e o número que está dentro aqui, o valor de A, é chamado de radicando. No radical, raiz quadrada de 5, o índice é 2 e o radicando é 5. Professor, mas não aparece número aqui, ó. Não aparece porque ele só começa a aparecer a partir de 2, que vem o 3, o 4, o 5 e por aí vai aparecer. Quando não aparece, fica subentendido que esse número aí ele é o 2, então aqui é 2, tá bom? No radical, raiz cúbica de 10, o índice é 3 e o radicando é menos 10. Quer saber como se lê aqui, ó, no quadradozinho? Como se lê esses números? Aqui eu tenho, ó, raiz quadrada de 5. Aqui eu tenho raiz cúbica de 10, certo? Se fosse um 4, aqui, ó, ia ser raiz quarta de 10. Se fosse um 5, raiz quinta de 10, né? Se fosse 6, raiz sexta de 10. Professor, mas essa partezinha é muito chata de a gente ficar decorando como é que se lê uma coisa, essa parte de radical. Mas você pode ler da seguinte forma. Raiz que o índice é 5 de 10. Raiz que o índice é 4 de 10, certo? Aqui, ó, eu posso falar que é raiz quarta de 2 terços, ou então eu posso falar raiz que o índice é 4 de 2 sobre 3. Pode chamar que não está errado, certo? Mas é sempre bom prestar atenção nisso daí, porque vai que cai alguma questão que você está fazendo, vocês estão fazendo algum seletivo, tá bom? Então, passando aqui para a primeira propriedade de radiciação. Então, vamos lá. Primeira propriedade. Olha aqui, ó, raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Com A pertencente aos reais, ou um sinalzinho aqui, ó, se você ver, tem um sinalzinho bem aqui nos reais, positivo, certo? Isso quer dizer que esses números reais aí, só vou pegar números não negativos, né? Então, se aqui eu vou pegar os números não negativos, então eu vou pegar só os números positivos. Então, aqui se lê o seguinte, A pertencente aos reais não negativos. Então, quem são os números reais não negativos? É 1, a partir do 1 para frente, né? É 1, 1,2, 1,3 e por aí vai, certo? E N pertencente aos naturais e N é maior do que 1. Considere a expressão abaixo. Raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32, pessoal, olha o que eu posso fazer. Ó. Eu vou decompor o 32. Ó. Aqui a gente já vai aprender como é que se resolve. Decompondo aí, eu vou dividir por 2. 32 dividido por 2 vai ser igual a quanto? De cabeça. E aí, vocês sabem? Alguém sabe, pessoal? 32 dividido por 2. Trinta e dois dividido por 2 dá 16, né? 16, né? Aí, ó, continua dividindo por 2. Ó. Aqui eu vou dividir só por números primos. Comecei dividindo por 2. 16 é um número par, então eu vou continuar por 2. 16 dividido por 2 dá quanto? 8, né? Aí, ó, 8 dividido por 2. 4. Aí, 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho aqui, ó, que o 32, pessoal, 32 é igual a 2 elevado. Aí eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É igual a 2 elevado a 5. Então, eu posso escrever isso daqui o seguinte, ó, raiz quinta de 2 de 32 é a mesma coisa do que raiz quinta de 2 elevado a 5. Aí o que é que fala essa propriedade aqui, pessoal? Toda vez que eu tenho o valor de A ele sendo positivo, eu posso cancelar a raiz com o expoente, já que eles são iguais. Se o expoente é 5 e o índice é 5,
Então, cancela, então aí vai ser igual a 2. Olha aqui, ó, raiz quarta... Oi? Isso. Aí eu tenho aqui, ó, raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81 eu posso escrever da seguinte forma, ó, raiz quarta é só decompor o 81 por 3, que você vai encontrar que é 3 elevado a 4. Aí aqui, ó, olha aí, ó, o expoente é igual ao índice. Se o expoente é igual ao índice, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar a raiz com o expoente, então vai ser igual a 3. Tudo bem, pessoal? Ou não? Vocês estão entendendo? Certo, pois vamos lá, continuando. Ó. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. Então eu posso escrever o seguinte, ó. Repare que aqui o índice não aparece, quer dizer que é 2. Ó. Então eu posso cancelar ó, a raiz com o expoente, já que o expoente e o índice são iguais. Então aqui é 7. Aí, próximo aqui, ó, eu tenho ó, que raiz cúbica de 10 elevado a 3. Então eu posso cancelar ó, o expoente com 3. Então, cancelando o expoente com 3, sobrou aí só o 10. Então, eu tenho ó, raiz quinta de x mais 3 elevado a 5. O radicando é x mais 3 elevado a 5. Então, eu posso cancelar o expoente com 5. Então, aqui vai ser ó, x mais 3. Mas é só isso que eu tenho que colocar. Observe que o x ele é um número indeterminado aí. Porque eu tenho uma variável. Então, eu tenho que dizer... ó, que isso daqui está valendo quando x mais 3 ele é maior do que 0. Certo? O que eu estou dizendo? Estou dizendo que ele é positivo. Certo? Isso só vale se ele for positivo. Por isso, como ele é um número indeterminado, eu estou colocando aí essa restrição para ele. Tá bom? Então, vamos lá, recapitulando. Essa propriedade, eu elimino o índice quando o expoente forem iguais. Tá bom? Vamos lá para a segunda propriedade. A segunda propriedade é o seguinte, ó. Raiz enésima de a elevado a m vai ser igual a um n vezes p, o índice é n vezes p, de a elevado a m vezes p. Com a pertencente aos reais não negativo, onde m, n e p pertencem aos naturais, e n é maior do que 1, p diferente de 0 e p é divisor comum de m e n. Vixe, professor, não entendi foi nada, mas preste atenção como isso daí é simples, o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, raiz oitava de 10 elevado a 8. Observe o seguinte, pessoal. Eu posso escrever isso daqui, ó, da seguinte forma. Eu posso ou eliminar isso daqui, ó, utilizando a propriedade, ó. Posso aqui, ó, cancelar, ó. Cancela. Então aqui vai ficar só 10. E o raiz quadrada de 10 ao quadrado, eu também posso fazer a mesma coisa, ó. Cancelar, isso daqui vai ficar só 10. Ou então eu faço o seguinte, ó. 10 ao quadrado vai ser 100, ó. Raiz de 100 é 10. Mas vamos fazer aqui, ó, da seguinte maneira, utilizando essa propriedade, para vocês verem aí como é que se utiliza. Deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer utilizando essa propriedade. Então, ó, resolvendo, utilizando essa propriedade, eu tenho o seguinte, ó, que raiz oitava de 10 elevado a 8 é a mesma coisa ó, que o índice, eu posso botar de 2 vezes 4, raiz de 10 elevado a 2 vezes 4. Olha aí, ó, eu não alterei. Ó. 2 vezes 4 é 8. Ó. 2 vezes 4 é 8. Não alterei nada. E aqui, ó, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso ó, cancelar, certo? Eu posso cancelar os números iguais aqui, que tanto está multiplicando no índice, como está multiplicando no expoente. Eu vou eliminar o 4. Ó. Eliminei o 4. Então, o que ficou aí? Ó? Ficou... Eu só vou colocar o 2 para vocês entenderem o que eu fiz. Ó. Eu cancelei tanto o 4 aqui como o 4 aqui. Então, ficou o seguinte. Ou seja, isso daqui vai ficar raiz
de 10 ao quadrado. Ou seja, vai dar a mesma resposta. Olhe aqui para esse exemplo aqui, ó. Raiz sexta de 10 elevado à quarta. Eu posso escrever isso daí, ó, como 2 vezes 3, raiz de 10 elevado a 2 vezes 2. Como aqui, ó, está sendo multiplicado pelo mesmo número, tanto o expoente como o índice, eu posso cancelar os números que são iguais. Certo? Que está no produto aí que são iguais. Então aqui ficou raiz cúbica de 10 ao quadrado. Olha, ó, raiz onde o índice é 2 de 64. Então eu posso escrever o seguinte, ó, 12, o índice aqui é 12, o 64 eu posso escrever ele como 2 elevado a 6, certo? Agora, olha aí como é que eu posso colocar aqui, ó. Qual é o número que divide o 12 e o 6 ao mesmo tempo? Alguém consegue me dizer um número que divida o 12 e o 6 ao mesmo tempo? E aí, pessoal, um número que divide o 12 e o 6 ao mesmo tempo. E aí, pessoal, um número que divida o qual? 2, né? Olha aí, ela falou 2. Pois vamos lá, ó. 12 dividido por 2 dá 6, né? 6 dividido por 2 dá 3, certo? Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu dividi aqui o índice por 2, né? Deixa eu botar desse lado, dividir por 2. E o expoente eu dividi por 2, ó. Vai ser igual, ó. Aí aqui, ó. Um número que divide o 6 e o 3 ao mesmo tempo pode ser o 6, ó. Então eu vou dividir, ó, o índice por 6 e aqui, ó, por 6. Só que 6 dividido por 6 dá 1. Não existe raiz com índice 1. Então eliminou a raiz. Aí aqui, ó, 6 não, desculpa, por 3. Deixa eu recapitular. Dividindo aqui por 3 e aqui por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2, né? Então, raiz quadrada. 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui vai ser 2. Certo? Então, aqui vai ficar só raiz de 2. Aqui eu tenho, ó, 20. Um número que divida o 20 e o 5 ao mesmo tempo vai ser o próprio 5. Aí eu vou dividir o índice por 5 e o expoente por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, vai ficar raiz quarta. 5 dividido por 5 dá 1, né? Então, 2 elevado a 1. Então, eu tenho que raiz quarta de 2. Ok? Todo mundo entendeu, pessoal, essa parte aí ou não? Sim, né? Pois vamos lá. Continuando. Aí aqui eu tenho, ó, raiz, que o índice é 25, de x vezes y elevado a 10. Então aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. Eu posso escrever da seguinte forma. Eu vou dividir esse daqui pelo número que divide os dois ao mesmo tempo, o 5. 25 dividido por 5 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então aqui vai ficar x, y ao quadrado. Como não tem números que dividam os dois ao mesmo tempo, então acabou aí. Ah, professor, então só basta eu dividir o expoente do radicando e o índice pelo mesmo número que eu posso simplificar a radiciação? Sim, é verdade. Se eu quiser também aumentar a radiciação, eu posso fazer, ó. Exemplo, eu tenho esse daqui, ó. Raiz cúbica de 10 ao quadrado. Vou multiplicar aqui por 100 e vou multiplicar aqui por 100, ó. Então eu tenho, ó, 3 vezes 100 dá 300, então o índice é 300. 2 vezes 100 dá 200, então 10 elevado a 200. Então vai continuar sendo igual.
Desde que eu faço a operação de multiplicar pelo mesmo número, tanto no índice como no expoente, vai dar a mesma resposta, certo? Então, vamos aqui para a terceira propriedade. A terceira propriedade nós temos o seguinte. Raiz que o índice é m, de raiz enésima de A. Perceba que aqui eu tenho uma raiz dentro da outra, né? Onde o radicando é uma própria radiciação. Aí o que eu tenho que fazer? Só basta eu multiplicar os índices que eu conservo a raiz. Isso só vale quando o valor de A ele é um número positivo. Exemplo, eu tenho aqui, raiz cúbica de raiz de 64. Olha aí, aqui o índice não aparece, quer dizer que é 2. Então eu multiplico, 3 vezes 2, 3 vezes 2 de 64. Então 3 vezes 2 dá 6. Então raiz sexta de 64. Então aí, deu a mesma coisa. Aí qual é a raiz sexta de 64? Se eu não me engano aí é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 64, então tá certo aí. Que é a mesma coisa de que raiz sexta de 64. Então perceberam que isso daqui é a mesma coisa do que essa inscrição. Assim nós temos que raiz quinta de raiz cúbica de 2 vai ser igual, eu vou multiplicar, 5 vezes 3 dá 15. Então fica raiz, onde o índice é 15, de 2. Aqui, o índice não aparece, quer dizer que é 2. Aqui o índice não aparece, quer dizer que é 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar raiz quarta de 10, certo? Então, nessa propriedade, nós só multiplicamos os índices. Aqui nós temos a quarta propriedade. A quarta propriedade, pessoal, é de eu poder separar a radiciação quando eu tenho uma multiplicação no radicando. Olha aqui, eu tenho A vezes B, eu posso colocar tanto a raiz no primeiro vezes a raiz do segundo. Isso só vale quando A e B são positivos. Exemplo, raiz de 4 vezes 25. Então eu posso botar como raiz de 4 vezes raiz de 25. Ou seja, raiz de 4 é 2, raiz de 5 é... Raiz de 25 é 5. Então, 2 vezes 5 dá 10. E aqui eu tenho raiz quarta de 25. Observe se eu fazer direto. Se eu fizer direto, 4 vezes 25, isso daqui é igual a 100. Raiz de 100 é igual a 10. Olha aí, dá a mesma resposta. Então, eu posso fazer o seguinte. Aqui está multiplicando, então eu posso botar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11. Só separar. Aqui eu tenho uma multiplicação, que é o radicando, então eu posso botar como raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Aqui eu tenho raiz sétima de 4xy. Então eu posso botar a raiz em todo mundo, já que eles estão multiplicando. Então vai ficar raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x vezes raiz sétima de y. Eu posso botar a raiz em cada um. Bom, pessoal, já que isso daí vale para multiplicação, então é lógico que isso daí vai valer para divisão, certo? Geralmente a multiplicação e a divisão, se uma propriedade funciona para outra, vai ser também na divisão vai ser a mesma coisa. Olha aí, raiz de 25, aqui vai dar, raiz de 25 dá 5, raiz de 9 dá 3. Se eu tenho raiz de 25 sobre 9, raiz de 25 eu posso colocar o seguinte, que isso daí vai ser igual. Isso daí vai ser igual a 5 sobre 3. Por quê? Porque se eu multiplicar 5 sobre 3 vezes 5 sobre 3, 5 vezes 5 dá 25, 3 vezes 3 dá 9. Então dá a mesma resposta. Então basta eu colocar a raiz do primeiro dividido pela raiz do segundo. Ou seja, eu coloco a raiz, quando eu tiver uma fração dentro da raiz, eu coloco a raiz no denominador e a raiz no numerador. Eu tenho aqui, raiz quadrada de 3 sétimos. Então vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 7. Aqui eu tenho raiz quinta de A sobre raiz quinta de 5. Certo?
Pessoal, deixa eu olhar aqui que hora é.